O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pensa nos próximos passos após as rusgas entre o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente sobre a reforma tributária. A Beatriz Manfredini tem mais detalhes. Com esse racha entre o governador de São Paulo e o ex-presidente da República, interlocutores e o próprio prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, já pensam em quais os próximos passos e em como o prefeito deve se comportar dentro dessa rusga, O prefeito, que tem uma proximidade forte com o governador Tarcísio de Freitas e que nas últimas semanas vem estando cada vez mais perto de Jair Bolsonaro. No último mês, os dois estiveram juntos por pelo menos 4 vezes, inclusive em Brasília. E Bolsonaro chegou a admitir, em uma entrevista, inclusive aqui ao Pânico da Jovem Pan, que a tendência era que apoiasse Nunes em uma reeleição para 2024. O problema, então, agora é que o prefeito da capital paulista e candidato, pré-candidato já à reeleição no ano que vem, ficou no meio dessa briga. O que interlocutores e aliados de Ricardo Nunes me disseram é que ele deve ficar de fora dessa questão. Então, Ricardo Nunes não deve comentar isso com nenhum dos dois, não deve entrar no meio dessa discussão, dessa falta aí de conversa entre os dois depois dessa rusga sobre a reforma tributária. A avaliação é que Ricardo Nunes não pode se afastar de Tarcísio de Freitas. Isso porque Tarcísio tem aí um ganho político para Ricardo Nunes em diversas esferas. Primeiro porque a prefeitura e governo têm diversas parcerias conjuntas que precisam continuar andando, até para a própria reeleição possível aí de Ricardo Nunes. Depois, porque Tarcísio de Freitas, o que se ouve nos corredores do Palácio dos Bandeirantes é que Tarcísio decidiu, ou pelo menos está bastante pendente, para apoiar Ricardo Nunes nessa tentativa de reeleição no ano que vem. Então, o ganho político de Nunes é grande ao lado de Tarcísio. Por outro lado, ele também não deve promover um afastamento de Bolsonaro. Deve continuar tentando algum tipo de relação, mas sem, então, tocar nesse assunto. É importante a gente lembrar que o PL municipal aqui de São Paulo já declarou apoio a Ricardo Nunes no ano que vem, nessas eleições de 2024. Que o próprio Ricardo Nunes já me disse que o PL deve ter alguma vantagem na vaga de vice, na chapa encabeçada por ele, já que é o partido aí desses partidos aliados que tem um número maior de bancadas. Bom, agora a ver, Falando um pouco sobre reforma tributária, Ricardo Nunes encabeçou aí de maneira muito forte as discussões com a Frente Nacional de Prefeitos, as discussões aí tentando mudanças na reforma tributária e agora com a aprovação, o que aliados me disseram é que por enquanto nada foi ainda pensado para se fazer, que os impactos dessa aprovação da reforma serão sentidos a longo prazo e que agora o momento então é de avaliação dos próximos passos. Já que a gente está falando de eleições aqui em São Paulo, Nelson Kobayashi, que acompanha bem de perto esses bastidores, essas articulações. Pois bem, a gente falou nessa semana, ontem, para ser mais exata, que há uma tendência do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiar Nunes para reeleição. Mas ventila-se algumas informações de que talvez Nunes vai optar por se afastar de Bolsonaro e colar mais sua imagem na de Tarcísio de Freitas para conseguir justamente esse intento de se reeleger. Caso isso se concretize, seria a melhor estratégia? Eu acredito que se ele pretende se eleger, sim, é a melhor estratégia, justamente porque ele está justamente sendo escolhido pelo próprio PL e pelo próprio Bolsonaro por não ser uma figura estigmatizada como alguém de extrema direita, muito ao extremo do espectro político. Ele é aquele que pode conquistar os votos da direita e também do centro. Então ele faz bem em se colocar nessa posição de centro-direita, justamente porque uma eleição polarizada na capital, em São Paulo, poderia justamente favorecer o Guilherme Boulos. Talvez pensando nisso é que o próprio presidente Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto apostaram no Ricardo Nunes em detrimento de um aliado de ministério, de aliado de governo, que era o Ricardo Salles. Então, o prefeito Ricardo Nunes faz bem isso e faz bem também em se retirar dos debates por enquanto essa relação Bolsonaro e Tarcísio não se realinhar, que é o que vai acontecer naturalmente. Daqui a pouco, eles se realinham e o Ricardo Nunes novamente aparece diante de Tarcísio e Bolsonaro.
Rapidinho, 10 segundos, Kobayashi, 10 segundos, Rosinha, volta aí para mim. Caso isso se concretize e Nunes decida se aliar a Tarcísio, há alguma possibilidade na sua cabeça de que Bolsonaro apoie Ricardo Salles nessa disputa? Só se ficar evidente que o Ricardo Nunes não quer o apoio do Bolsonaro. Aí seria um risco, mas acredito que não vai acontecer. Perfeito.